Olá, família Connect, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira lição desse tema lindo é Quem eu sou em Deus, onde nós vamos ensinar às nossas crianças que elas foram escolhidas para participar de um time incrível. Mas antes, vem comigo, nós vamos montar juntinhos todos os recursos necessários para a ministração dessa lição.
agora, com o nosso material todo montado, nós vamos para a aplicação de cada um desses recursos. Mas antes, nós sempre mostramos para vocês a nossa segunda folha da nossa apostila, que é a nossa ordem de culto. Aqui nós deixamos para vocês uma sugestão de rotina, indicação de louvores, o objetivo do dia, e o objetivo do dia é ensinar as crianças que elas foram escolhidas pelo Senhor desde o ventre para um propósito incrível. E o versículo que nós vamos memorizar nessa lição está lá em 1 Pedro 2:9a, que diz: "Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele." E nós deixamos também a base bíblica que nós vamos utilizar no decorrer dessa lição. Então, feito o acolhimento com muita alegria, nós vamos convidar as nossas crianças para falar o tema e o versículo do mês. E o tema desse mês é quem eu sou em Deus. E o versículo tema está lá em 1 Pedro 2:9a, que diz: "Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele." E para introduzir a história de hoje, nós vamos começar com uma pequena dinâmica que a criança vai ter que adivinhar qual é a palavra-chave de hoje. E aí vocês podem fazer naquela dinâmica, né? Escolhe criança por criança, as crianças vão falando uma letra. Se a letra estiver aqui, você completa o quadrinho. Se não tiver, você escreve aqui embaixo, até formar a palavra escolhido. E aí aqui embaixo você pode ir escrevendo as letras que as crianças falaram, mas que não faz parte da palavra. E aí, se alguma criança acertar a palavra escolhido antes de ter todas as letras completas, você pode presenteá-la com um mimo. E aí você pode dizer para as crianças: por falar em escolhido, o versículo que nós lemos diz que nós somos escolhidos. Isso faz parte da nossa identidade, isso faz parte do que Deus diz sobre nós. E hoje nós vamos aprender o que significa ser escolhido por Deus. Mas para isso nós vamos usar um exemplo. Quem aqui já jogou futebol? Ou algum outro jogo que se divide por equipes? Você já ficou com medo ou com frio na barriga pensando assim: será que eles vão me escolher? Será que eu vou ser escolhido primeiro? Será que eu vou ser escolhido por último? E muitas vezes nós achamos que aquele que vai ser o primeiro a ser escolhido vai ser o que é mais rápido, ou o que é mais legal, né, mais popular com todas as pessoas, ou o que é mais forte. Mas quando nós somos escolhidos, como que fica o coração? Fica alegre, né? Nosso coração enche de alegria quando nós somos escolhidos. E se eu te disser que você foi escolhido para fazer parte do melhor time do mundo? Isso mesmo, o time de Deus. Ele te escolheu, e você sabe quando que ele te escolheu? Ele te escolheu antes de você nascer. E essa escolha de Deus não foi por acaso, foi por amor. Lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, diz o seguinte: "Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta às nações." O Senhor, Ele te escolheu, e Ele te escolheu para uma missão muito especial. E a Bíblia te lembra disso em outro versículo muito importante, que está lá em 1 Pedro 2:9, na parte A. Deus diz o seguinte, "Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele." Esse versículo nos diz que nós somos a raça escolhida, e nós somos escolhidos por Deus muito antes da gente nascer. Fomos escolhidos como um capitão escolhe os componentes do seu time. Isso significa que você foi escolhido, que você não está aqui por acaso. O versículo também nos diz que nós somos a nação completamente dedicada a Deus. Isso quer dizer que nós vivemos para Deus em tudo que fazemos, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, na forma que a gente trata as pessoas. E o versículo ainda diz que nós somos o povo que pertence a Ele. Isso quer dizer que você não está sozinho, que você foi escolhido pelo Senhor para fazer parte da família dele e que você é o filho amado de Deus. Sabe, crianças, às vezes as pessoas podem até falar que você não é bom o suficiente, ou podem te dizer que você não é amado, ou às vezes podem até fazer você se sentir assim. Mas isso não é verdade. Sabe qual a verdade? A verdade é que você foi escolhido pelo Senhor para fazer parte do time de Deus. E sabe o que é mais incrível? Deus, Ele não escolhe como as pessoas escolhem. Deus não olha a aparência ou o que você sabe fazer. Deus olha o seu coração.
A Bíblia nos conta a história de algumas pessoas que não se achavam capazes de realizar aquela missão que Deus deu a elas, ou que aos olhos de outras pessoas também não pareciam ser a melhor escolha para realizar aquela missão. E um desses personagens é o jovem Davi. Davi, ele era um pastor de ovelhas. E quando o profeta Samuel foi até a sua casa para ungir o novo rei de Israel, tanto Davi quanto seu pai ou seus irmãos pensavam que um de seus irmãos seria escolhido, um que fosse mais forte ou mais inteligente. Mas Deus falou com Samuel assim: não é esse, não é esse, não é esse, até que chegou em Davi. Mesmo parecendo fraco ou pequeno, Deus viu em Davi um grande rei, porque Deus ele não olha como o homem vê. Deus não vê a aparência, Deus olha o coração. Outra pessoa foi Moisés. Moisés, ele tinha muita vergonha e tinha também muita dificuldade de falar. Moisés até disse isso para Deus, falou assim: Deus, eu não posso realizar essa missão que o Senhor tem para mim, porque eu nem sei falar direito. Mesmo assim, Deus escolheu Moisés para salvar o seu povo da escravidão do Egito. Moisés, ele não se achava pronto, mas foi a escolha de Deus para uma missão gigante. Outro personagem que a Bíblia nos traz é Gideão. Gideão, ele se achava pequeno, se achava de uma família sem importância. Mas olha o que Deus disse a Gideão. Deus disse o seguinte: você é forte e corajoso, eu estarei com você. Gideão, ele se via como alguém sem valor, mas Deus enxergou nele um grande guerreiro. Outra pessoa que a Bíblia nos traz é Esther. Esther era uma garota comum. Ela não era da realeza, ela não tinha nascido na realeza. E ela até poderia pensar assim: eu, rainha algum dia? Mas Deus tinha um plano para Esther. Deus colocou ela no lugar certo, na hora certa, para que Esther pudesse salvar o seu povo. Esther talvez não se achasse preparada, mas foi a escolha de Deus para uma missão de coragem e fé. Sabe, crianças, você não precisa viver achando que foi esquecido e nem deve acreditar se alguém te falar que você não é bom o suficiente. Deus já disse quem você é. Povo escolhido, amado e pertencente a Ele. Você foi escolhido por Deus para fazer parte do seu time. E quando você entra para um time, o que todo jogador precisa ter? Isso mesmo, um uniforme. O uniforme, ele diz de qual time você faz parte. E no time de Deus, o nosso uniforme é a maneira como nós vivemos. Lá em Colossenses 3,12 diz: vocês são povo de Deus, Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza e de paciência. Quem faz parte do time de Deus veste o uniforme da compaixão. É uma pessoa que sempre se importa com os outros, sempre quer ajudar aquele que precisa. Quem é do time de Deus também se veste de bondade e tem alegria em fazer o bem para as pessoas. Quem é do time de Deus também se veste com humildade. É uma pessoa humilde que não se acha melhor do que os outros. A pessoa do time de Deus também se veste de delicadeza. Ele tem delicadeza no falar, no agir, sempre respeitando as pessoas. A pessoa que se veste com delicadeza sempre fala e age com muito carinho e cuidado. Outra camisa também que quem é do time de Deus veste é a camisa da paciência. É aquela pessoa que sabe esperar o tempo certo para tudo. Sabe esperar a hora do lanche, sabe esperar a sua vez na fila. Essa é uma pessoa que tem a camisa da paciência. E você? Você também veste essas camisas? Você faz parte do time de Deus? Então eu quero te convidar a viver como um escolhido. E quando você decide assumir essa verdade de que você foi escolhido, você só está declarando o que Deus já disse sobre a sua vida. Por isso eu quero te convidar, vamos todos falar juntos? Eu sou escolhido, Deus me ama, eu faço parte do time dele. Vamos todos juntos? Eu sou escolhido, Deus me ama e eu faço parte do time dele. Então, nesse momento, eu quero te convidar. Vamos orar entregando as nossas vidas ao Senhor e dizendo para Ele que nós cremos que nós somos escolhidos para fazer parte do melhor time que existe, que é o time de Deus.
Vamos orar? E assim eu ministraria essa linda lição ao coração das crianças, ensinando elas a crer em quem Deus diz que elas são e que elas são filhos amados e escolhidos do Pai. E após a ministração da história, nós vamos para a memorização do versículo que está lá em 1 Pedro 2,9, na parte A, que diz: Mas vocês são a raça escolhida, os sacerdotes do Rei, a nação completamente dedicada a Deus, o povo que pertence a Ele. E nós vamos fazer isso utilizando a dinâmica do parou, falou o versículo. E como que vai funcionar? Primeiro vocês vão falar várias vezes, né, mostrando o versículo para as crianças. E aí vocês vão falar com elas. Agora todo mundo já decorou? Então nós vamos ver. E aí você vai pôr uma música para tocar e as crianças elas precisam dançar livremente. Quando você parar a música, as crianças devem congelar. E aí você, líder, escolhe uma criança e aí você vai bater a mão no ombro dessa criança. E a criança que você escolher, ela vai imediatamente escolher outra criança para falar junto com ela o versículo. E durante essas rodadas você pode deixar o versículo à mostra para que elas falem junto, né, várias vezes vendo o versículo. E aí após várias rodadas você faz o desafio final. Você esconde o versículo, né? Não mostra mais para eles e fala assim: vamos ver agora quem sabe falar o versículo de cor. E assim eu tenho certeza que as crianças vão sair com o versículo memorizado e guardado não só nas suas mentes, mas também em seus corações. E após a memorização do versículo, nós vamos para as atividades. E como atividade, nós preparamos 2 modelos para as nossas crianças. A primeira atividade é para as crianças menores. Nós fizemos aqui um recurso de camisa, escrito: Eu fui escolhido, faço parte do time de Deus. E aí aqui você vai pedir a criança para que pinte, escreva o nome dela aqui na camisa, e se ela não souber escrever o próprio nome, você pode ajudá-la. E aí você vai ajudá-la a recortar e a montar o recurso assim em forma de palitoche. E para as crianças maiores, nós fizemos uma atividade onde elas deverão completar o versículo com as palavras que faltam, e aí você pode deixar que elas consultem na Bíblia ou que elas consultem no cartaz, e aqui embaixo elas vão se aventurar e escolher qual o caminho correto para descobrir a identidade delas em Deus, que é que elas são escolhidas e amadas pelo Senhor. Então, pessoal, vocês podem, né, no decorrer dessa atividade, acompanhando as crianças, ajudar elas aqui no labirinto, mas nós deixamos também as respostas da atividade na folha de auxílio ao professor, inclusive com a resposta do labirinto e qual o caminho correto. E para finalizar, nós deixamos para vocês um modelo de lembrancinha, né, que é um pompom. Nós ensinamos a fazer esse pompom no início do vídeo, junto com a montagem de todos os recursos. Vocês podem fazer e entregar para as crianças levarem para casa, para elas declararem que elas fazem parte do time de Deus. E ao final da lição, você pode entregar para as crianças um card bíblico para elas levarem para casa e colarem no álbum de versículos que está disponível para vocês, membros, na pasta Álbum de Versículos 2025. E mais uma vez nós pedimos ao Senhor que abençoe a sua vida, que você seja canal de bênçãos na vida de cada criança e que abençoe também o seu ministério.